Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Aro, pastor presidente, que nos convocou. Quero agradecer os pastores e vice-presidentes, pastor Misael, pastor Jorge, os demais pastores. Que Deus abençoe poderosamente. Eu gosto mais de ouvir. Eu fico tão feliz quando eu sento para ouvir a palavra de Deus, quando os irmãos param para discorrer sobre a palavra de Deus, eu me alimento bastante. Mas o que o Senhor colocou no meu coração nesse dia foi em Lucas, livro, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos falar hoje uma palavra sucinta. Eu sei que estou diante de muitos mestres, mas o Senhor nos há de dar graça para nós falarmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Capítulo 24, verso 1 ao verso de número 6. O tema é sobre ressurreição. Eu vou ler enquanto os irmãos acompanham em suas versões. A minha versão é Almeida revisada e corrigida, que diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, e levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou ainda, estando na Galileia. Vamos ler mais uma vez o verso de número 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Podeis tomar assento. Que Deus possa abençoar poderosamente. Os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele transmite uma palavra de poder e muita ousadia. Sempre que eu medito na palavra de Deus, especificamente nos evangelhos, eu fico muito fascinado. Jesus começou o seu ministério na Galileia. Mateus capítulo 4, verso 12 a seguir, a convocação dos seus discípulos foi na Galileia. Quando ele convocou os 12, seu ministério terreno foi um ministério pautado de muito poder e ousadia. Ele ensinou aos discípulos, ensinou as multidões afluíam muito, sempre aonde ele passava, as multidões os acompanhavam, pelos milagres, pelo poder, por curas divinas e até por alimentos. Nós vemos registrado nos evangelhos. Mas aqui, na última semana, podemos dizer, aqui o tema é ressurreição. Antes de Jesus morrer, ele já havia predito aos seus discípulos que haveria de morrer, ir para Jerusalém, ser entregue aos gentios e, consequentemente, ser morto. E aquilo espantou bastante os discípulos, porque estava tão bom na presença do Mestre, estava tão legal, parece, ou melhor, não faltava nada quando eles estavam com o Mestre. Era cura divina,
era milagre, era salvação, era libertação. É muito bom quando nós estamos na presença de Deus. Até que alguns se preocuparam e faziam algumas perguntas, interpelavam algumas perguntas. E os discípulos de João chegaram, ou melhor, de Jesus chegaram, perguntando por que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus disse, porventura, se alguém estiver na festa com o noivo, alguém vai jejuar? Então, na presença de Deus, é muito interessante. E na última semana, foi muito tenso, porque os discípulos se preocupavam quando ele falou que iria para Jerusalém ser entregue para ser morto e ser sepultado. Mas Jesus, então, a história da morte de Jesus está narrada em São João capítulo 19, em Mateus capítulo 27 e nos demais evangelhos. A ressurreição está narrado no evangelho de São Mateus capítulo 28, São Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20 e 1 aos Coríntios capítulo 15. O apóstolo São Paulo, na sua teologia paulina, ele foi com mais profundidade falando a respeito da ressurreição, porque era até uma polêmica que existia dentre as linhas doutrinárias heréticas que existia na época a respeito, porque os fariseus criam na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição, mas os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição, nem na existência da vida da alma e nem na existência de espírito. Então, os saduceus, eles não criam na canonicidade do Pentateuco. Então, existia uma polêmica ali quando o apóstolo Paulo parou para ensinar sobre a ressurreição. Na visão paulina, no ensinamento paulino, conforme 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo narra a respeito da ressurreição como uma doutrina pautada nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus e fundamental, como ela é. A doutrina da ressurreição é uma doutrina importantíssima na fé cristã. Se não fosse a ressurreição, não haveria contextualização da nossa fé. Então, nós temos aqui, após Jesus ser morto, e todos ficaram pasmados. E quando ele foi sepultado, e nós vemos que o dia judaico, ele termina no sábado às 18 horas, ou 18 horas e 1 minuto já começa o domingo. Então, as mulheres, elas foram ao túmulo para levar especiarias para colocar no túmulo de Jesus. As mulheres foram bem presentes no ministério de Jesus, né? Elas acompanhavam, elas foram bem presentes, foram marcantes, dentre elas Maria Madalena, da qual foram expulsas 7 demônios, foi muito marcante, ela amava muito o Senhor, ela sempre acompanhava o ministério terreno de Jesus, muita dedicação, e conforme o evangelista Marcos, capítulo 16 e verso 10, foi a primeira a ir nos sepulcros. Aqui São Lucas diz que foram as mulheres que foram ao sepulcro levar especiarias. E quando elas chegaram lá, elas ficaram, a priori, houve uma grande mentira do Império Romano que o corpo de Jesus haviam sido roubados, não é? Então, aquela mentira, até que Maria chegou a voltar. A primeira vez ela voltou como se fosse um pouco decepcionada, mas ela voltou novamente. Aí o anjo falou com ela e que a pedra estava removida, que o sepulcro estava vazio, e ela preocupadíssima, porque ela queria ver ao Senhor. Então, meus irmãos, essa doutrina da ressurreição, ela tem muito a ver com a estrutura da nossa fé cristã. É uma das bases do cristianismo, aquilo que nós pregamos, Jesus Cristo ressurreto. Jesus, ele ressuscitou e foi aos céus, conforme o Salmo de número 24, quando ele adentrou lá no céu,
verso 7 do Salmo 24, todos os anjos glorificando a Deus, ele entrando nos portais eternos, e ali foi grande glória, que o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Mas, no entanto, em Mateus capítulo 28, verso 19, todo poder é dado a Jesus no céu e na terra. Ele diz, todo poder é me dado no céu e na terra. Mas Jesus, quando estava presente, quando estava no seu ministério terreno, ele não tinha poder? Claro, ele tinha poder. Ele realizou ressurreições? Realizou. Ele curou, fez muitos milagres? Fez. Todo o poder está com Jesus, porque ele é o Senhor que comanda tudo. Ele é o Senhor dos exércitos. E nós temos, então, essa narração importante a respeito da ressurreição. É a crença que nós temos, é a fé que nós temos, é a estrutura que nós temos, que nós não ficaremos para sempre na sepultura, ao soar da trombeta, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Essa doutrina ela é muito importante. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, se não houvesse ressurreição, o evangelho não teria valor. Se não houvesse ressurreição, olha, para nada servia, seria vã a pregação do evangelho. Então, nós temos, tanto no Antigo Testamento, um trecho ou alguns trechos a respeito de ressurreição, mas nós vamos se pautar só no Novo Testamento. Nós vemos, pelo menos, 3 ressurreições que Jesus realizou no seu ministério terreno, porque todo o poder está com ele, ele domina tudo, ele veio para realizar o ministério terreno, a ordem do Pai, ele veio completar, ele veio fazer a obra completa, não é como uma determinada seita, que eu não posso dizer o nome, ele diz que Jesus ainda não completou a obra, está no céu, ainda vai voltar para completar. A obra de Deus foi completa, ela é completa, Jesus consolidou, Jesus realizou. Quando Jesus foi morto, crucificado, sepultaram ele, o mundo romano, o Império Romano, sepultou, disse, olha, agora nós vamos acabar com o cristianismo, mas Cristo ressuscitou, ele está vivo, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E nós vemos que Jesus estava no seu ministério terreno, ele se deparou com algumas questões, que era vida ou morte. Uma delas, a filha de Jairo, aquele homem que cuidava da sinagoga, aquele homem tinha uma filha de 11 a 12 anos que morreu. E ali Jesus, no ministério terreno, realizando o milagre, ele estava presente, chegou na casa de Jairo. E ali a multidão sempre lhe acompanhavam. Quando Jesus adentrou a casa de Jairo, alguns sorriram dele, alguns ironizaram ele, mas Jesus entrou e ali ele curou aquela menina, ele ressuscitou aquela menina, entregou ao pai da menina. Aquela menina, ela restabeleceu a vida, porque todo poder é dado ao mestre. Em outra circunstância, Lucas capítulo 7, verso 12 a seguir, nós temos um episódio marcante, que é da viúva da cidade de Naim. Ela era viúva, ela só tinha um filho, e o seu filho viera a falecer. É um dos pontos que muitos pregadores pregam sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando ela saía daquela cidade, o cortejo saía daquela cidade, Jesus ia entrando na cidade. Foi o encontro da morte com a vida. Mas, meus irmãos, olha, Jesus é o doador da vida. Jesus, ele dá a vida a todo aquele que crê.
Quem crê em mim tem a vida. Quem não crê, evidentemente, não terá a vida. E ali eu encontro com aquele jovem ou com aquela mulher, chorosa pela morte do seu filho, que ia enterrar o seu filho. O cemitério, na cultura antiga, não era dentro da cidade, era fora da cidade. Então o cortejo ia, e no entanto encontrou Jesus, e Jesus ressuscitou aquele jovem, devolveu para sua mãe. Agora pense comigo, que alegria aquela mulher teve. Foi uma alegria fantástica de ter um filho, um único filho, morto, e Jesus devolver a vida para aquele jovem. Entregou para aquela mulher. Aquela mulher, ela nunca mais esqueceu do episódio. Ela nunca mais esqueceu do milagre. Ela nunca mais deixou de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, que dera a vida para o seu filho e restabelecera o seu estado emocional ali de toda a história daquela mulher. Mas nós temos ainda Jesus em vida, não é? Terrena, Jesus homem entre nós, o Emanuel, Deus entre os humanos. Jesus ainda ressuscita Lázaro. São João, capítulo de número 11, verso 43 e 44. Nós temos no verso 25, quando o diálogo de Maria e Marta com Jesus, questionando por que Jesus não estava presente na hora da morte do amigo de Jesus, que era Lázaro, amigo da família. Sempre Jesus posava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, não é? Então, a falta que Jesus fez naquele momento em que Lázaro partiu foi muito grande, não é? Foi muito grande, porque Jesus estava no seu ministério terreno, estava ausente fora de Betânia, na hora ou no dia em que Lázaro morrera. E elas vai e diz: olha, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão, o Lázaro, não teria morrido. Verso 25, ele diz assim: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, isso é Deus. Isso é um Deus poderoso. Nunca nós vamos deixar de adorar esse Deus. Cada dia vamos aumentar a nossa fé. Vamos pedir sempre graça e desejo de sempre estar aos pés do Senhor, como Maria fez, adorando ao Senhor, fazendo o melhor, buscando o Senhor. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, a morte de Lázaro, ela tinha um pouco de diferença da morte da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Textos bíblicos se cala, não diz quantos dias e quantas horas a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim havia morrido. Mas Lázaro, é bem claro, tinha 4 dias que já estava ou tinha sido sepultado. 4 dias que tinha sido morrido. Não é? Então, na cultura judaica, alguns mestres dizem que até 3 dias eles oravam e ressuscitavam, mas 4 dias era fora do comum. 4 dias não tinha visto. 4 dias estava fora do milagre que já alguém tinha visto. Mas Jesus chegou. No verso 44, eu gostaria até de ler com os irmãos esse verso 44, eu sou fascinado por esse texto. Eu amo esse texto de João, capítulo de número 11. Verso 43 diz assim: e tendo dito isto, chamou com grande voz a Lázaro: vem para fora. E tendo dito isto, falou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Uma autoridade divina, uma autoridade inexplicável. Olha, o verso 44 diz: e tendo dito isto, chamou com grande voz Lázaro, vem para fora. 44, e o defunto saiu,
e tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lençol ou num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o. E Lázaro então recebeu a vida. Foi desligado as faixas, foi tirado envolto do lençol, do lenço, e ali Deus devolveu a vida para Lázaro. Agora imagine o poder, imagine a eficácia, a alegria daquela família. Se a família já era amiga de Jesus antes da ressurreição, pense, agora depois dele ter devolvido a vida para Lázaro. Eles nunca mais deixaram Jesus. Irmãos, olha, o maior milagre que existe na vida do homem é a salvação. É o maior tesouro. Quando nós recebemos a salvação, olha, nós devemos estar aos pés do Senhor, glorificando a Ele, porque Ele deu-nos a vida. Agora nós temos a vida eterna, é garantida por Ele, não é por ninguém, é por Jesus, é o dono da vida. No caso de Lucas, capítulo 24 e verso 1, as mulheres foram ao sepulcro. Chegou lá, o sepulcro, a pedra estava removida. A pedra era numa tumba, a pedra era redonda. Era impossível as mulheres, elas terem força para rolar a pedra. Mas o sepulcro estava vazio. O evangelista João diz que Pedro e outro discípulo correram para ver o sepulcro depois que as mulheres voltaram e avisaram, porque o anjo diz, vai e avisem para os discípulos, porque Jesus começou o ministério na Galileia e quando ele ressuscitou, ele foi para a Galileia, ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Galileia. Alguns biblistas dizem que eles foram para Jerusalém, mas na realidade quem foi para Jerusalém também foram os que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus. Os profetas foram para Jerusalém e aqueles que ressuscitaram. Mas Jesus voltou para a Galileia. Quando Pedro e o outro discípulo, no verso 2 do capítulo 20 de João, esse outro discípulo era João, aquele que amava Jesus, aquele que reclinava no seio de Jesus, eles correram e foram ver a Jesus. Agora imaginemos uma coisa interessante. Pedro indo para o sepulcro de Jesus, há poucas horas, ou há algumas horas, ou há 2, 3 dias, ele havia negado a Jesus, que não conhecia Jesus. E eles correram, João saiu na frente. Quando chegou lá no túmulo, Pedro não entrou, mas João entrou. Talvez o peso da consciência, não sabe se a Bíblia não fala, mas, no entanto, eles chegaram lá. Quando eles chegaram, foi um fato extraordinário. O lençol que Nicodemos, que José de Arimateia, havia preparado, as especiarias, todo o ornamento, para colocar, embalsamar o corpo do mestre, estava intacto. Do mesmo jeito, não tinha nenhum mover nos lençóis. Até o lenço, só o lenço, diz o texto, só o lenço estava de lado, mas o lençol estava do mesmo jeito. Inclusive, até o Vaticano tomou esse lençol e guarda lá na Basílica de São Pedro, que ele chama-se o Santo Sudário. Então, eles chegaram lá, foi muito pasmado, eles ficaram alegres. Quando eles voltaram, a alegria foi muito grande. Todos os discípulos, eles glorificavam a Deus, uns criam, outros glorificavam, mas teve alguém também que duvidou e não creu. Nós temos o caso de Dídimo, ou Tomé, que não creu, E Jesus então ressuscita, e ele começa a aparecer aos seus discípulos, ele começa a conversar com as irmãs, e ele aparece lá no cenáculo, aonde todas as portas é fechadas, ele entra, e ele fala, e ele sauda, dizendo, paz seja convosco. Naquele momento,
o discípulo incrédulo, que era Dídimo ou Tomé, ele não estava presente. E ali eu creio que foi uma grande festa. Ali eu creio que foi muito gostoso. Ali eu creio que foi muito bom a presença do Mestre. A presença do Mestre, após ressuscitar, já com o corpo glorificado. Olha, meus irmãos, a morte, ele venceu a morte. O apóstolo São Pedro disse que ele foi ao inferno, ele foi pregar os espíritos, ele desceu ao inferno. Paulo diz em Efésio, ele levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então ele foi pregar os espíritos, para se cumprir as escrituras. E lá ele pregou os espíritos. Não é tendo base, que até quem morre tem oportunidade de herdar ou ganhar a salvação. Não, ele foi para ser ciente que ele é Deus, que foi pregado em toda a história da humanidade a respeito de Jesus Cristo, a palavra de Deus, e agora conscientemente eles não aceitaram e agora estão lá para o seu destino final. Então eles chegaram lá e foi muito interessante. Jesus Cristo, ele previu a sua morte. Ele morreu, no entanto, ao terceiro dia, às primeiras horas de domingo, na madrugada, Maria Madalena, no entanto, estava ainda escuro, mas ela não hesitou para ir lá ao sepulcro encontrar o Mestre. Então houve uma grande alegria quando Jesus apareceu ali no cenáculo e saudou todos os discípulos, não é? Então, no verso de número 24, quando as mulheres chegam lá, a resposta daqueles dois anjos disse: ele não está aqui, já ressuscitou. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus falava através de teofania, mas aqui, dois anjos, vestidos de branco, com vestes brancas, ali na margem do túmulo, até as mulheres se confundiram com o hortelã, o jardineiro, aquele que cuidavam, mas eles então disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. O verso de número 7 diz assim, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aqui, ele já está refrescando, relembrando aqueles, corroborando com a ressurreição, o que ele falava, porque o dito de Jesus, as palavras de Jesus agora vieram à mente, à consciência, que tudo que ele falou havia de se cumprir e estava se cumprindo. Então, Jesus, quando ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a Maria, ele apareceu às Maria, ele apareceu aos discípulos, ele apareceu aos irmãos, e Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda são vivos, nesse momento, conforme Paulo falou lá na sua época. Então, Cristo apareceu 40 dias, Jesus estava, não é, aparecendo, as aparições de Jesus, ajudando, ensinando, edificando. A segunda vez, depois de 8 dias, ele ainda apareceu lá no cenáculo. Dessa feita, o Dídimo, o Tomé, estava presente, porque Tomé, na primeira vez, disse: olha, eu só creio se eu ver Jesus com os cravos, a mão furada, a lança, o lugar da lança, aí eu creio que é ele. Então Jesus volta a aparecer, ele está presente, né? E disse: olha, Tomé, seja crente e não incrédulo. Irmão, nós temos que crer na palavra de Deus. Tudo que está nos evangelhos, nós devemos crer. Quando nós lemos, pregamos, meditamos na palavra de Deus, a nossa fé é aguçada, a nossa fé aumenta, porque o poder de Deus na nossa vida é evidente. O poder de Deus na nossa vida, quanto mais nós falarmos e meditarmos na palavra de Deus, aí ela aumenta a nossa fé. E no verso de número 7, ele diz: olha, ele foi entregue, ele foi morto, mas ao terceiro dia
ele ressuscitou. Se ele já havia dito, ainda no seu ministério, ainda para se cumprir, ainda e agora havia se cumprido. No verso 8 ele diz, e lembraram-se das suas palavras. Você está lembrando do que Jesus falou contigo? Você lembra do dia que você aceitou a Jesus? Você lembra do dia que você fez um voto com o Senhor? Você lembra o dia que você prometeu de fazer a obra de Deus, de estar aos seus pés, de nunca abandonar a fé, de estar trabalhando na obra do Senhor? Olha, irmão, eu nunca lembro o dia que eu aceitei a Jesus. Eu nunca lembro o dia que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu nunca esqueço, aliás, eu nunca esqueço o dia que eu aceitei Jesus. Nunca esqueço o dia que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E no verso 8 diz assim, e lembraram das suas palavras. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras edificantes. Só Ele tem palavras consoladoras. Só Ele tem palavras de ânimo. Quando Ele fala, tudo se cala. Quando Ele fala, todos obedecem. E lembraram das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais que ouviram. Quero ler agora 1 Coríntios, capítulo de número 15 e verso de número 16. Eu quero ler o verso 4 e depois o 16, que diz assim, e o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui já o apóstolo São Paulo já está dando ensinamento à igreja de Corinto. E o que foi visto por Cefa, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte até hoje. E depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e derradeiro de todos, apareceu a mim como a um abortivo. Então, o apóstolo Paulo viu o Senhor. Nós temos episódio, inclusive esse trimestre, nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo São Paulo. O Senhor apareceu ao apóstolo São Paulo, a primeira vez, na entrada da cidade de Damasco. Foi uma experiência dramática na vida do apóstolo Paulo, mas o Senhor, as aparições a mais de 500 irmãos, foi evidente. Foi aparições em que o Senhor apareceu a eles para corroborar a fé da ressurreição até a ascensão, de Atos capítulo 1, 40 dias e 10 dias, os discípulos no cenáculo, orando até o Pentecoste, o Senhor, Ele ascendeu aos céus. Então, esses 40 dias, Ele apresentou-se diante dos apóstolos e de todos os irmãos. Então, meus irmãos, a ressurreição, conforme o apóstolo São Paulo fala, se não houvesse ressurreição, seria vã a nossa pregação. Então, a nossa crença, ela repousa. Mas a ressurreição, ela ainda tem um ponto interessante. Ela tem um ponto interessante, porque o ponto interessante da ressurreição é que quando nós formos sepultados com Cristo, nós também seremos ressuscitados com Cristo. Simboliza a nossa morte do homem e o nascimento para Deus. No entanto, o apóstolo Paulo, a teologia dele, o ensinamento bíblico é: se nós morremos com Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo. Paulo chega a dizer lá nas suas cartas que ele traz nele as marcas do sofrimento de Cristo. Então, Cristo sofreu de uma maneira imprescindível, mas esse sofrimento não é porque ele merecia. Esse sofrimento não foi porque ele veio para deixar o seu nome na história. Esse sofrimento foi por mim e por você e por toda a humanidade. Então, nós devemos valorizar como nós estamos valorizando, nós devemos glorificar como estamos glorificando, nós devemos exaltar como estamos exaltando, mas tem uma coisa interessante: após a ressurreição, que Jesus falou, ide e ensinai todas as nações, nós precisamos sair para ensinar, para pregar o evangelho. Que fala isso é Marcos capítulo 16
E verso 15, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, falta nós ensinarmos, evangelizarmos, para nós ganharmos as pessoas para Jesus, pregando que esse Cristo, ele não é um Cristo que nós adoramos ele na cruz, não é um Cristo morto, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é nosso advogado, ele é o advogado fiel, ele está olhando para nós, para a igreja, orientando, fortificando, alegrando, nos dando graça. Quando nós gememos, ele está conosco na pessoa do Espírito Santo, conforme diz Romanos, capítulo 7, verso 23, ele geme, o Espírito Santo geme, com gemido inexprimível por nós. Você não está só, nós não estamos só, o Senhor está conosco, e a nossa esperança é a sua vinda, Eu creio em Jesus, nós estamos esperando ele agora, poderemos fazer parte do arrebatamento. Agora, tem uma coisa, irmão, se nós partirmos agora, morrermos agora, nós haveremos de ressuscitar, ao soar da trombeta, como Cristo ressuscitou. Cristo foi a primícia da ressurreição. Então, Cristo foi a primícia. Agora, todos que dormem em Cristo, ao soar da trombeta, hão de ressuscitar primeiro. E nós, que estamos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olho. Não é uma utopia, não é uma história contada de qualquer maneira, é um fundamento bíblico, é uma doutrina, é um ensinamento. Então, uma coisa, só crente acredita, só quem é salvo, só quem tem convicção é quem acredita que Cristo morreu para nos dar a vida. Paulo diz que nós estávamos nos nossos delitos de pecado, e o Senhor morreu para nos dar a vida. E a vida eterna, Jesus ensina no livro de João, e vida com abundância. Agora, meus irmãos, Paulo ainda nos dá algo interessante. Paulo nos faz uma coisa brilhante. Efésios capítulo 2, ele faz nos assentar nos lugares celestiais. É o único povo que glorifica a Deus, já sentindo os céus presentes. Estar na presença de Deus é muito bom. E quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós estamos na igreja, Deus está presente, nós já estamos sentindo os céus, porque é o nosso lugar, a nossa esperança. A qualquer momento, os problemas sociais, a corrupção, os problemas políticos do mundo vai ficar aí, mas a igreja vai subir, porque é a promessa que nós temos de Deus, é a sua vinda. Então, se Cristo ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Agora ele ressuscitou, corpo glorificado, e assim, quando nós ressuscitarmos, ou formos transformados, nós deixaremos esse corpo imperfeito, esse corpo mortal, esse corpo. Paulo traça esse paralelo da carta em 1 aos Coríntios. O corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Imortal, viu, irmão? É muito bom ter a vida eterna, é muito bom ter essa certeza. Isso é um gozo, isso é uma alegria muito grande, é uma alegria que ninguém tira do coração da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor possa continuar nos dando força, coragem, nos ajudando. Os dias são tão maus, mas não olhe para isso, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lembre, ele ressuscitou. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe pastor Marciano. Deus abençoe pastores. Deus abençoe, que Deus possa continuar nos dando força e graça para vencer. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar abundantemente. Amém? Muito obrigado.